A Batalha das Urnas. Decifrando a eleição com as 13 chaves. Desde 1984, tenho usado meu modelo das 13 chaves para prever com precisão os resultados das eleições presidenciais americanas. O sistema se concentra em fatores estruturais que moldam o cenário político, em vez de se perder nas flutuações das pesquisas de opinião. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas 13 chaves e aplicá-las a um cenário hipotético, mas fascinante, uma disputa eleitoral entre Lula e Bolsonaro. Imaginem a tensão, a expectativa, enquanto analisamos cada chave para determinar quem prevaleceria nessa batalha épica. Lembrem-se, a política, como um rio caudaloso, é moldada por correntes ocultas e forças visíveis. Ao entendermos as 13 chaves, podemos navegar melhor nessas águas turbulentas e obter uma compreensão mais profunda do resultado da eleição. Chave número 1. Mandato do partido. O peso do poder. Nossa primeira chave nos leva ao cerne do sistema político. O partido no poder. Se o partido do atual presidente estiver no poder por 2 mandatos ou mais, a história sugere que a maré pode estar prestes a mudar. O desgaste do poder, a inevitável promessa não cumprida e a sede pública por algo novo podem criar um obstáculo formidável para o candidato do partido no poder. No nosso cenário hipotético, com Lula e Bolsonaro, essa chave exigiria uma análise cuidadosa do cenário político brasileiro. Quem está no poder há mais tempo? O público anseia por uma mudança de guarda? As respostas a essas perguntas fornecerão insights valiosos sobre o peso que essa chave exerce sobre nossa eleição simulada. Chave número 2. Contestação primária. Sussurros de insatisfação. A política raramente é um mar de rosas. Dentro de cada partido existem facções, ambições e, às vezes, disputas acirradas. Nossa segunda chave investiga se há uma contestação significativa dentro do partido do presidente durante as primárias. Uma luta interna feroz pode expor fraquezas, semear a discórdia e deixar o partido enfraquecido e dividido antes mesmo da batalha eleitoral começar. Imaginem as primárias do nosso cenário Lula-Bolsonaro. Será que o partido do presidente está unido em seu apoio? Ou há vozes dissidentes desafiando sua liderança? Uma análise cuidadosa da paisagem política, procurando por sinais de dissidência dentro do partido, nos dará uma visão sobre o impacto potencial desta chave. Chave número 3. Candidato incumbente. A vantagem da familiaridade. Em uma disputa eleitoral, o candidato incumbente, aquele que já ocupa o cargo, geralmente desfruta de certas vantagens. Eles têm o poder da incumbência, o reconhecimento do nome e a capacidade de destacar suas realizações enquanto estão no cargo. Nossa terceira chave aborda diretamente a questão: o atual presidente é candidato à reeleição? No contexto da nossa eleição simulada entre Lula e Bolsonaro, esta chave nos obriga a considerar quem está na posição de incumbente. Eles estão buscando a reeleição ou um novo desafiante está entrando na briga? A resposta a esta pergunta pode influenciar significativamente o resultado da eleição. A política raramente é um jogo de 2 partidos. A presença de um terceiro partido viável ou de candidatos independentes pode agitar as coisas, desviando votos e mudando a dinâmica da corrida. Nossa quarta chave explora o impacto de terceiros partidos e se eles representam um desafio significativo. No cenário político brasileiro, com seus diversos partidos e ideologias, a presença de um terceiro partido forte na disputa entre Lula e Bolsonaro poderia mudar completamente o jogo. Imagine um partido de centro surgindo como uma alternativa aos 2 candidatos polarizadores, atraindo votos de ambos os lados do espectro político. Esta chave exige que avaliemos cuidadosamente o cenário político em busca de tais candidatos ou partidos,
e o impacto potencial que eles podem ter no resultado da eleição. A economia desempenha um papel crucial nas eleições. Nossa quinta chave se concentra no estado da economia de curto prazo. Se o país estiver passando por uma recessão durante a campanha, com empregos escassos e crescimento econômico lento, é provável que os eleitores responsabilizem o partido no poder. Imagine a cena. A campanha eleitoral entre Lula e Bolsonaro está a todo vapor, mas a economia brasileira está em recessão. As empresas estão fechando, as pessoas estão perdendo seus empregos e o clima geral é de incerteza e medo. Em tal cenário, a economia de curto prazo se torna um tema central da campanha, com cada candidato prometendo soluções e culpando o outro pela crise. Esta chave exige que examinemos de perto os indicadores econômicos e avaliemos o humor econômico do país. Embora a economia de curto prazo possa influenciar as eleições, o desempenho econômico de longo prazo também pinta um quadro revelador. Nossa sexta chave avalia se o crescimento econômico real per capita durante o mandato do presidente foi igual ou superior à média dos 2 mandatos anteriores. O crescimento econômico sustentado e a prosperidade tendem a favorecer o partido no poder. Em nosso cenário Lula-Bolsonaro, imagine um Brasil que experimentou um crescimento econômico constante nas últimas 2 décadas. O padrão de vida melhorou, os salários aumentaram e a pobreza diminuiu. Este histórico econômico positivo daria ao partido no poder uma vantagem distinta, permitindo que destacasse seu sucesso na gestão da economia. No entanto, se o crescimento econômico de longo prazo tiver sido lento ou estagnado, isso pode criar uma oportunidade para o desafiante capitalizar a insatisfação pública e prometer uma mudança. Capítulo 7. Chave 7. Mudanças políticas. A arte do possível. Grandes mudanças políticas podem mudar o cenário político e impactar o resultado das eleições. Nossa sétima chave avalia se o governo atual implementou mudanças políticas significativas durante seu mandato. Essas mudanças podem incluir reformas importantes, novas políticas sociais ou mudanças significativas na legislação. No contexto da nossa eleição Lula-Bolsonaro, imagine um governo que implementou reformas radicais no sistema de saúde, tornando-o mais acessível e abrangente para todos os cidadãos. Essa conquista política poderia dar ao partido no poder uma vantagem significativa, permitindo que ele se apresentasse como um agente de mudança e progresso. No entanto, se o governo tiver sido atormentado por turbulência política ou paralisia, incapaz de implementar sua agenda, isso pode criar uma abertura para o desafiante explorar a frustração pública e prometer uma liderança mais eficaz. Capítulo 8. Chave 8. Agitação social. A maré da inquietação. A agitação social, desde protestos pacíficos até agitação civil generalizada, pode ser um sinal de profunda insatisfação pública e potencialmente prejudicar o partido no poder. Nossa oitava chave examina se houve agitação social generalizada durante o mandato do presidente. Imagine o cenário. A eleição Lula-Bolsonaro se aproxima, mas o Brasil é abalado por protestos generalizados. Estudantes estão nas ruas exigindo melhor educação, trabalhadores estão em greve por melhores salários e condições de trabalho, e grupos marginalizados estão protestando contra a desigualdade e a discriminação. Essa agitação social generalizada criaria um cenário desafiador para o partido no poder, que seria responsabilizado pela agitação e criticado por sua resposta. O desafiante, por outro lado, teria uma oportunidade de se apresentar como uma voz da mudança, prometendo abordar as preocupações dos manifestantes e restaurar a ordem. Capítulo 9. Chave 9. Escândalo. A sombra da corrupção. Escândalos e corrupção podem manchar a reputação de um governo e erodir a confiança pública.
Nossa nona chave investiga se o governo atual está envolvido em um grande escândalo. No contexto da nossa eleição Lula-Bolsonaro, imagine um escândalo de corrupção em larga escala que abalou o governo até o âmago. Altos funcionários do governo são acusados de suborno, lavagem de dinheiro e abuso de poder. A mídia está saturada de histórias sobre o escândalo e o público está indignado com a corrupção. Em tal cenário, o escândalo se tornaria um tema central da campanha, com o desafiante explorando a indignação pública e prometendo limpar o governo. O partido no poder, manchado pelo escândalo, teria dificuldade em defender seu histórico e recuperar a confiança pública. Falhas em política externa ou operações militares podem ter consequências de longo alcance, impactando a posição do partido no poder. Nossa 10ª chave avalia se o governo sofreu uma grande falha em política externa ou militar durante seu mandato. Imagine o cenário. A campanha eleitoral entre Lula e Bolsonaro está a todo vapor, mas o Brasil está atolado em um conflito militar prolongado e impopular. As baixas estão aumentando, o custo financeiro da guerra está aumentando e o público está questionando a sabedoria da intervenção militar. Em tal cenário, a falha em política externa ou militar se tornaria um tema central da campanha, com o desafiante criticando o partido no poder por seu tratamento do conflito e prometendo uma abordagem diferente. Capítulo 11. Chave 11. Sucesso externo, militar, a glória da vitória. Assim como as falhas podem prejudicar um governo, os sucessos em política externa ou operações militares podem uni-lo e aumentar suas chances de reeleição. Nossa 11ª chave considera se o governo obteve um grande sucesso em política externa ou militar durante seu mandato. Imagine o cenário: a eleição Lula-Bolsonaro se aproxima e o Brasil acaba de garantir um acordo de paz histórico com um país vizinho, encerrando uma disputa de longa data. O governo é saudado por sua diplomacia hábil e por seu compromisso com a paz. Este sucesso em política externa daria ao partido no poder uma vantagem significativa na campanha eleitoral, permitindo que se apresentasse como um pacificador e um líder forte no cenário mundial. Capítulo 12. Chave 12. Carisma do candidato do partido do presidente. O fator X. O carisma de um candidato, sua capacidade de inspirar e cativar os eleitores, pode desempenhar um papel crucial em seu sucesso. Nossa 12ª chave avalia se o candidato do partido do presidente é carismático ou um herói nacional. No contexto da nossa eleição Lula-Bolsonaro, imagine o candidato do partido no poder como uma figura carismática e inspiradora, conhecida por sua integridade, compaixão e compromisso com a justiça social. Esse candidato seria capaz de mobilizar uma base ampla de apoio, atraindo eleitores de diferentes esferas da vida. Seu carisma e popularidade dariam ao partido no poder uma vantagem significativa na campanha eleitoral. Capítulo 13. Chave 13. Carisma do candidato opositor. O desafiante carismático. Da mesma forma, o carisma do candidato da oposição também pode influenciar o resultado da eleição. Nossa 13ª e última chave avalia se o candidato da oposição é carismático ou um herói nacional. Imagine o cenário. A eleição Lula-Bolsonaro apresenta um candidato da oposição que é um herói de guerra condecorado, conhecido por sua coragem, patriotismo e compromisso inabalável com o país. Esse candidato representaria uma ameaça formidável ao partido no poder, pois seria capaz de reunir apoio com base em suas credenciais e apelo popular. As chaves para o futuro. Decifrando a democracia. Ao longo deste vídeo, navegamos pelas complexidades da previsão eleitoral usando as 13 chaves de Alan Lichtman. Aplicamos essas chaves a um cenário hipotético, mas emocionante, de uma eleição entre Lula e Bolsonaro.
lançando luz sobre os fatores que poderiam determinar o resultado de tal concurso. É crucial lembrar que as 13 chaves não são uma bola de cristal. Elas fornecem uma estrutura para entender as forças estruturais em jogo nas eleições, mas o resultado final é sempre moldado pelas escolhas dos eleitores, eventos imprevistos e pela interação dinâmica de vários fatores. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada perspicaz no coração da política e da previsão eleitoral. Ao entendermos as forças que moldam nossas democracias, podemos nos tornar cidadãos mais informados e engajados. Inscreva-se no canal para mais análises aprofundadas e explorações do mundo em constante mudança da política.